Bom, pessoal, nessa semana nós tivemos o Kevin Durant sendo convidado lá do Mind Game, que é o podcast do LeBron James e do Steve Nash. Eu já até reagi a um corte desse episódio, né? Foi um corte onde eles falaram sobre a importância do mid-range na NBA, sobre como que a média distância vem sendo utilizada, sobre os jogadores que melhor utilizam a média distância. Ficou um react bem legal, se você não assistiu, vale a pena assistir. E aí ontem eles publicaram a parte 2 do episódio, porque foi um episódio com duas partes. Na parte 1, eles falaram muito sobre o jogo em si, sobre a evolução do jogo, sobre a evolução das defesas, sobre o mid-range e tal. Foi, digamos assim, foi uma parte onde eles falaram mais da questão técnica do jogo. E aí, nessa parte 2, eles abordaram outros assuntos, dentre eles a passagem do Durant no Brooklyn Nets. E aí é bem legal ver eles falando sobre isso, porque o Steve Nash era o treinador do Durant no Brooklyn Nets. E aí até tem a história de que o Durant foi meio que um dos responsáveis pela demissão do Steve Nash e tal. Ele que também é colocado como um dos responsáveis pela contratação do Steve Nash, porque quando o Durant chegou em Brooklyn, juntamente com o Kyrie, foi reportado que os dois não gostavam tanto do Kenny Atkinson, né? Os dois queriam um treinador diferente. E aí, segundo várias fontes ali da época, os dois, Durant e Kyrie, foram ali no dono do Nets e falaram, por que vocês não trazem o Steve Nash? Né? Parece que o Steve Nash foi indicação dos dois. E aí passaram alguns anos, o trabalho do Steve Nash foi horroroso, foi um trabalho muito ruim, claramente o Steve Nash não estava pronto para assumir aquele time, ainda mais com aquele vestiário cheio de cobra da bola, né? Então, o trabalho não deu certo. E aí, segundo, né, informações aí, o Durant e o Kyrie chegaram ali no Joe Tsai, né, que era o dono do Nets, e no Sean Marks, que era o GM, que é ainda o GM, né? O Joe Tsai também ainda é o dono. E pediram a cabeça do Steve Nash. Então, é bem interessante ver o Durant e o Steve Nash falando sobre os tempos de Brooklyn, porque, né, tem todo esse background aí dos dois. Então, vou aqui reagir a esse trecho onde eles comentam sobre a época de Brooklyn. E vambora! Vamos aqui reagir, lembrando que o link aí da parte 2 do episódio do Durant no Mind Game vai estar na descrição para quem quiser assistir. Fechou? Vambora! When you think back to our time in Brooklyn, what do you think of? Olha o sorrisinho, olha o sorrisinho. On that damn three-point line. Pô, aquela pisada na linha foi um dos lances mais... Cara, eu acho que se tivesse que resumir a passagem do Durant em Brooklyn, seria naquele lance, né? A pisada na linha contra o Milwaukee Bucks. É muito louco pensar, né? O que seria do Brooklyn e do próprio Kevin Durant se ele não tivesse pisado naquela linha, mano? Se aquela bola tivesse sido de 3 e o Brooklyn tivesse passado do Bucks. É interessante, né? Porque contra a Atlanta, eu acho que o Brooklyn era favorito mesmo sem ter Kyrie e Harden. Porque é importante lembrar que naquele ponto, Kyrie e Harden já estavam machucados. O Durant meio que estava carregando aquele time do Brooklyn sozinho. Só que mesmo com o Durant e a rapaziada, eu acho que aquele Brooklyn poderia ter ganhado daquele Hawks, mano. E aí, numa final contra Phoenix, o Phoenix seria muito favorito. O Phoenix seria muito favorito. E aí talvez a gente tivesse uma realidade onde o Brooklyn chegou nas finais, mas perdeu pro Phoenix. E aí a gente teria um Phoenix ganhando seu primeiro título, um Chris Paul finalmente sendo campeão, né? Ou a gente poderia ter o contrário, a gente poderia ter o Durant carregando aquele Brooklyn Nets a um título inédito, um título que mudaria muito a percepção da galera em relação à carreira do Kevin Durant.
Porque qual que é a grande crítica da galera em relação à carreira do Durant? As decisões que ele tomou. A ida pro Golden State. Ele ter optado pelo caminho fácil. Muita gente diminui o tamanho do Kevin Durant por conta disso. Por ele ter se juntado a uma panela. Por ele ter montado uma panela no Warriors. E aí, imagina só se ele sai do Golden State e ganha o título com o Brooklyn Nets carregando o time sozinho. Porque, beleza, Kyrie e Harden estavam no elenco, mas eles não estavam jogando naquele momento. Eles estavam machucados, mano. Então, a percepção da galera em relação ao tamanho do Kevin Durant seria totalmente diferente se ele é campeão naquele ano. Muito louco, né? Pô. E tudo isso porque tudo isso não aconteceu porque o Durant calçava 2 números a mais do que né? Pô, loucura, né? We had this conversation. That's one of them. That's Man, man, stepping on that I damn can't thing. get away from it too because they gonna repost that and tag me in it. But we had Com this certeza. conversation in Portland, I think, right before a game, and I'm like, who am I spending my next 5 years with? I had just signed that deal. You had just signed the deal, but I feel like we were secure, but everything else around us was going to shit. Mhm. And not in a bad way. We got GMs going to other teams. We got coaches going to other teams. We got players forcing trades. We got bringing Ben Simmons. He's back. Like, it was just so much Stuff going on. bullshit around us. O Ben Simmons, né, cara? Muito louco, né? O Ben Simmons. Eles trocaram o Harden pelo Ben Simmons, né? Pô, o Brooklyn Nets é uma cascata de decisões maravilhosas, né? Porra, coisa linda. I feel like we were locked in on the same page and understanding, like, well, we're trying to do something special here. But, and I felt like your hands were tied a lot because you had to, as a coach, you got to deal with so much. You know Didn't get what to I'm saying? coach as much as I wanted to. That's what it was. I didn't think we didn't get the full Steve Nash like I wanted, like you probably wanted. I just felt like it was just too much, too many distractions in a way. And you know, you Isso can't. aqui é um ponto importante que o Durant levanta, né? Eu critico muito o trabalho do Steve Nash lá no Nets, mas é importante contextualizar que ele tava numa situação muito complicada, né? Porque ele tava, primeiro, em Nova York, um mercado absurdo, com uma mídia que te come vivo, né? A mídia de Nova York. Então ele tava nesse ambiente, ele tava lidando com um vestiário bem difícil de lidar, com nomes como Durant, Kyrie, Harden, Blake Griffin tava naquele vestiário também. LaMarcus Aldridge estava naquele vestiário também, então uma galera de muito nome, de muito peso, com uma diretoria que claramente não sabia o que estava fazendo. Até hoje a diretoria do Nets não sabe direito o que está fazendo. Até hoje. Então, era muita coisa ali que com certeza afetou muito o trabalho do Steve Nash. Não tô falando que então você tá passando pano, Luiz. Óbvio que não. Eu fui um dos grandes críticos do Steve Nash. Um dos grandes críticos. E a prova de que ele realmente não tava pronto pra ser técnico é que até hoje ele não voltou. Até hoje ele não voltou pra NBA pra ser técnico. Então, não tô passando pano, mas é fato que ainda mais sendo o primeiro trabalho dele como head coach, cara, ele pegou uma bucha muito grande. Parecida com a que o J.J. Redick pegou quando assinou com o Lakers. Né? É que o J.J. Redick se mostrou mais preparado pra ser técnico do que o Steve Nash. Né? Pelo menos foi o que deu pra ver nesse ano lá. A gente viu um J.J. Redick fazendo boas coisas. Errou no playoff? Errou. Tomou decisões ruins no playoff? Tomou. Mas acho que, no geral, o saldo do trabalho do J.J. Redick foi até positivo. Bem mais positivo do que o do Steve Nash. Mas esse contexto que o Durant deu é importante. Ele enfrentou muitas distrações lá. Né? O trabalho realmente ficou bem comprometido. And win that way. And but I felt like we had great intentions, though. I felt like we cared enough. I felt like every day we were trying to push towards winning the champ. It was a great vibe in there. It's some of the best times. That first year, that's why I signed that deal. That first year, man, most fun ball I had.
some of the most fun ball I had playing my whole life. I enjoyed it. I enjoyed Brooklyn a lot. I love playing for Brooklyn, but it's just so much Stuff happened. around the guys that were committed to the situation. I felt like we were committed, but everybody else wasn't. It just was weird. I felt sometimes Essa aspa é forte. Essa aspa é forte. Nós estávamos comprometidos com a situação, que no caso ele deve estar se referindo ao título, né, a ser campeão, mas os outros não estavam. Essa é uma aspa forte. A pergunta é, quem que eram esses outros? Será que era um tal de Kyrie Irving que desfalcou o time por quase a temporada inteira porque não queria tomar uma vacina? Será que era esse cara? Não sei de quem que ele tá falando. Mas ele jogou no ar. Ele jogou no ar. Nós estávamos comprometidos com a situação, mas os outros não estavam. Fica no ar, né? Jogou. Pesca quem pescar, pescou. Quem pescou, pescou. I feel like let you guys down in a way, and then I think about everything that happened. Come on, man. That You shit know, like was... we had a 3-star roster. You know, the cap, this team of 3 stars, played 16 games together. We balled. Cara, isso é inacreditável, né? Isso é inacreditável, bicho. Um dos trios mais hypados da história da NBA jogou só 16 jogos juntos, mano. Mas foram 16 jogos absurdos também. Jogaram pra caralho, mas foram só 16 jogos. Por isso que eu falo, mano, o Big Three do Nets, pra mim, foi o maior flop e a maior decepção da história da NBA, mano. Você tem noção que os caras juntaram Durant, Kyrie e Harden e não ganharam nada? Os caras jogaram 16 jogos, mano. É bizarro quando você para pra pensar nisso, mano. É bizarro. Bizarro, inacreditável. No doubt, every game we played together. You know, that's one. You know, you could go down the list and add all these things, and for me, I end up feeling like I'm making excuses. Reality is, from my perspective, I feel a little bit like I let everyone down, but then I realized there was so much to me, and I just wish I had more of a chance to develop as a coach. I think so too. I just think your hands were tied too many times. You had to be a principal more so than anything. You know what I'm saying? Like, you just couldn't, like, inject your basketball, you know what I'm saying? Just everything that you have basketball. I didn't feel like you could inject that into everybody in the way that we all envisioned, you know what I'm saying? Just because of the distractions, COVID, injuries. More than anything, I think it's injuries. I feel like we had a good chance to win that first year. But we were injured. And James shouldn't have been playing. He was on one leg. Kai was got out. hurt. Jeff Green was in and out. Yeah, He so played I great. think more than anything, I think we had a great chance to win it that year. I stepped on the line, but yeah, it's just Life, some shit happens that way, man. Like, right? but I don't think that should be an indictment on anybody. It's just like Life. people don't understand context though. Merdas acontecem, né? Isso é verdade. And what truly happens and how you need to really be, be connected as a group. Like, it just looked at the names and thought it's supposed to be perfect. And people always think like you said, without context, but also they want to come in over the top and say, they didn't do it, they didn't do this, they didn't do that. I think for guys like that go every day, like our approach to our routines, it's war. Every day. We're not afraid to lose. Yeah, Right? You know what I mean? So when we bro. lose, it doesn't work out. We're not at home and everyone's like, they're killing. We don't think about that, right? We think about like taking on the chin. Let's get ready for whatever the next war is, We're right? going putting our boots back on the next year. Like, that's always been a mentality. But the dialogue around the league, the discourse around the league, they don't truly appreciate the journey sometimes of what goes on. Even the ones that don't work out, you can still see some beauty in the Sacramento Kings that didn't win the chip, Right. or your Phoenix Suns that didn't win the championship. Yeah. Like, it's if you really love the game of basketball, you can pull great things from all of that stuff, and that's what I tend to do with that Brooklyn situation. Is we had some fun times, we had some terrible times, but that's life. Like, That's life, that's right? what makes you That's how it what makes you a better human being. But É uma coisa que é muito nítida, né? Na passagem do Durant em Brooklyn, é que ele queria muito que desse certo, né, mano? Se tem um cara que não pode ser taxado como culpado pelo fracasso do Nets, é o Durant, mano.
é o Durant. O cara tentou, velho. Em meio a Kyrie não querendo jogar, em meio ao Harden pedindo troca, em meio a Steve Nash fazendo um trabalho ruim, Jack Valk fazendo um trabalho ruim. Mano, ele tentou. Ele tentou. Saca? Então, isso é uma coisa que ninguém pode falar do Durant. Que ele não tentou. Ele tentou pra caralho, mano. Em Phoenix também ele tentou pra caralho. Entendeu? Então, isso ninguém pode criticar. Isso ninguém pode criticar nele. Ele tentou pra caralho dar certo ali, mano. For the most, I mean, if I'm being honest, we had more good times than that. Even the times Olha, eu passando pano pro Kevin Durant. Logo eu, né? Logo eu. when it was Quem me diria? and 4 two-way, like shit was fun to me. Like, We were cause successful. like, cause we locked in as a family, just us for that little 48 minutes, and like a lot of those games, were like you know, high pressure games, late games. I'm sure those, you know, even me, I learned from, but those young guys took a lot from that too. So I look at the season like that a lot. Of course, we want to win and go to the chip, but it's little small moments that I can appreciate throughout a year, even though we don't add up to winning. And a lot of people don't understand that, but we that shit is in our DNA and our blood. Like, we look at the game of ball like that. Yeah, I mean, it ended up not being a success, quote unquote, but it's a great experience. For me. Man, come on, Great man. experience. That's all it's about. Pô, muito foda, cara. Muito foda. Pô, eu vou te falar. Eu acho a estética do Mind Game muito da hora, mano. Pô, essa logozinha, musiquinha, pô, muito foda. Quem sabe um dia eu tenho um podcast desse, né? Já pensou eu e o... Quem é? Um jogador aí desenrolado. Pô, eu e o Alex, o Brabo. Pô, Alex, me chama pra esse projeto. Vamos montar um podcast desse, Alex? Alex Garcia, o Brabo. Me chama, vamos fazer, pô, o nosso Mind Game. Pô, ia ser pica, hein? Ia ser pica. Aí vai lá, dá um tempo, eu tô treinando Bauru. Porque é assim, né? Mind Game forma treinadores. JJ Redick. Certeza que o Steve Nash entrou no Mind Game só pra cavar uma vaguinha de técnico na NBA. Só certeza. Quem sabe não rola comigo também. Faço um Mind Game com o Alex, dá um tempinho, tô treinando o Bauru, treinando Franca. Porra! Você pica, hein? Você pica, hein? O menino sonha, né? O gordinho sonha pra caralho, tem jeito. Enfim. Bom, legal as falas do Durant, né? E me pegou muito a aspa. Nós estávamos comprometidos. O resto, não. Quem é o resto? Quem você acha que era os caras que não estavam comprometidos com o projeto do Nets? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Eu tenho pra mim que ele tava falando do anti-vax, mas aí vai de você, vai dar sua interpretação também.